O irmão Valdemir pode estar lendo, versículo 7. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Vamos orar. Glória a Deus. Senhor Deus, nós glorificamos o Teu nome Se exaltar, por esse Deus. pequeno instante na Tua presença, Sim, Deus. onde o Senhor já falou conosco, Aleluia, Senhor. direcionou a nossa vida ao Seu trono de graça, ó Deus, e tem escutado o nosso clamor, a nossa oração e a nossa súplica. Glória a Jesus. Pai, nós glorificamos o Teu nome, porque até aqui o Senhor nos É ajudou. o poder. Ó Deus, fala conosco através da Tua palavra, traz ao nosso coração aquilo que o Senhor tem para dizer nessa noite. Nós clamamos em nome de Jesus. Podeis assentar, irmão. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Herodes Agripa, um dos 3 filhos de Herodes o Grande, havia subido ao governo. E assim que tomou posse no governo, ele mandou matar. Na verdade, ele mandou prender os cristãos e o maltratar. Ele tinha prazer nisso, maltratar os cristãos. Mas para agradar os judeus, ele mandou matar Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu. Não o Tiago, irmão de Jesus, que era chefe da igreja em Jerusalém. O intento de Herodes era matar Pedro também. Então o que ele fez? Ele pegou Pedro e encarcerou no cárcere com 4 conjuntos de 4 guardas, ou seja, 16 guardas para cuidarem de Pedro. E ele fez isso durante a Páscoa. Ele sabia que durante a Páscoa ele teria que libertar um prisioneiro pelas leis de Roma. Ele teria que libertar um prisioneiro, assim como foi com Jesus e Barrabás. O povo escolheu Barrabás, induzido pelos sumos sacerdotes no meio do povo, infiltrados ali. Então clamaram por Barrabás e Jesus foi condenado. Graças a Deus que ele foi condenado, porque o seu sangue nos lavou. Aleluia. E restituiu a nossa amizade com Deus. Herodes então ele intentava matar Pedro para agradar os judeus, porque isso fazia bem para o seu governo. A palavra ela vai dizendo que, vendo que isso agradava os judeus, continuou mandando prender Pedro, e eram dias de asmos. O pão asmos era uma festa pós a Páscoa. Então ele tentava assim, passando a Páscoa, já que ele queria agradar os judeus, e havia uma festa após a Páscoa. A Páscoa era acontecida 50 dias depois da colheita, ou melhor, a Páscoa era a colheita, depois de 50 dias acontecia o Pentecostes, que era a festa dos judeus da colheita. 50 dias. Os irmãos me perdoem, porque o Senhor tratou comigo durante todo o dia, e para mim é um tanto difícil estar no púlpito, porque é uma responsabilidade a mais. Porque você passa a ser alvo, não só dos olhares, mas do inimigo. O inimigo tem tramado contra a igreja. Amém? Pedro então estava encarcerado na prisão, e a palavra continua dizendo que Pedro ele estava dormindo. Então os aspectos da prisão de Pedro: ele estava preso, estava dormindo, estava descalço, estava atado na cintura com a ilharga, que são ferros que são passados à lateral da barriga, e um círculo que prende o abdômen, nos pés e nas mãos. E havia 2 guardas do seu lado, um de cada lado, vigiando Pedro durante toda a noite. Eles não podiam dormir, senão recebiam açoites. E fora da prisão havia os outros 14 guardando a prisão. O interessante desse texto é que ele relata bem assim, Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Pedro estava preso, estava dormindo, estava descalço. Vamos para o sentido profético. O que é o preso? É aquele que está numa situação da vida que o aprisiona, uma situação de pecado, um vício, uma cegueira espiritual, a herança de Adão e Eva, a morte eterna. As pessoas estão presas.
Qual é a missão da igreja? A missão da igreja é chamar e trazer de volta aqueles que estão perdidos. Não é essa a nossa missão? Chamar através do anúncio do Evangelho e trazer de volta para o convívio dos santos. Pedro estava preso. Pedro estava descalço. A palavra fala que nós somos calçados com o sapato, com as sandálias do Evangelho da paz. Nós somos chamados a pregar o Evangelho da paz. Pedro estava descalço na prisão. Pedro estava dormindo. A palavra diz que, por não distinguir o corpo do Senhor, o pão da vida, há entre vós doentes, muitos enfermos, muitos que dormem e muitos que morrem. Não é isso? Está lá em Coríntios. Pedro então estava dormindo. Esse sono aqui é o sono do pecado. É o sono que nós herdamos de Adão. É o sono que o irmão está caminhando na igreja, mas ele consegue estar no culto e não participar do culto. É o sono que ele está diante da breve vinda do Senhor Jesus, mas ele não consegue ver os sinais, porque ele dorme. Pedro havia, alguns capítulos antes, ele havia ressuscitado Tabita. Havia ressuscitado a irmãzinha. Ele havia curado Enéas, estava coxo. Passou por ele e falou: levanta, pega a tua cama, faz a tua cama, vamos embora. Pedro havia pregado para uma multidão e 3.000 pessoas aceitaram o Evangelho. Em seguida 5.000 pessoas aceitaram o Evangelho. Pedro sabia da morte de Tiago e sabia que ia morrer. Ele tinha certeza disso. Então ele foi para a prisão, descalçou o seu sapato e dormiu, porque ele sabia que assim que acordasse, ele ia morrer. De alguma forma ele ia morrer. Mas a palavra relata que havia uma igreja em contínua oração. Aleluia, Senhor. Contínua oração. A palavra diz que se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, ou se tiveres fé na outra tradução, como um grão de mostarda, dirás a essa amoreira: arranca-te e lança-te ao mar, isso acontecerá. Se tiveres fé, é um verbo imperfeito, que significa tiveres continuamente fé. O grão de mostarda é pequeno. Jesus compara ao melhor grão do mundo, a nossa fé. Só que quando lançado na terra, quando ele germina e cresce, alguém já viu o tamanho de um pé de grão de mostarda? É enorme, é muito grande. Tem até um ditado do mundo que diz que em toda semente há uma árvore, em toda árvore há uma floresta. O grão de mostarda lançado na terra, que é o nosso coração, o grão de mostarda sendo a fé, ele vai produzir uma árvore tão grande que vai alimentar muitos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é contínuo a nossa fé. Em seguida ele diz assim: se disser a esse monte, lança-te ao mar, ou essa moreira, arranca-te e lança-te ao mar, isso sucederá. Esse disser também está no verbo imperfeito, que significa dizer continuamente. Por isso que a igreja estava orando continuamente pela vida de Pedro, que estava preso. E no momento que a igreja orava, no mesmo instante, um anjo do Senhor se manifestou diante de Pedro. E o anjo tocou, porque ele estava dormindo, o anjo tocou na ilharga, na cintura. A cintura fala do estômago, o estômago é o ventre. Por isso que a palavra diz que aquele que se chegar a mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Porque o Senhor é conhecedor da biologia humana, Ele sabe que no nosso ventre é onde reside a mágoa, é onde reside os sentimentos, as emoções. Quando você está nervoso, onde queima? Quando vai ao médico e está com úlcera, o que ele fala para você? A úlcera é úlcera nervosa, não é isso? Por quê? Porque do ventre sai a vida da mulher e do ser humano em si saem as emoções. Cuida do vosso coração, porque de lá vem a vida e a morte. É o ventre. É de lá que saem as palavras de bênção e as palavras de maldição. Quinta-feira o Senhor deu uma visão para um irmão e dizia que da boca dele saiu uma espada afiada dos dois lados, uma espada
reluzente. E o varão dizia a esse servo: olha, filho, tudo que você disser, há poder. Veja o grau que o irmão chegou na presença do Senhor. Até então, ele era aquele que buscava fé. Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, me dá a tua palavra revelada. Senhor, faz isso. Senhor, faz aquilo. Agora o Senhor está dizendo para ele: da sua boca sai o meu poder. Da sua boca sai a minha unção. Da sua boca sai a minha vida. Seja um vaso de honra na minha presença. Fato é que cada um de nós, movido pelo ventre, pelo estômago, onde o anjo ainda não tocou, falamos aquilo que nós vemos, falamos aquilo que sentimos, falamos aquilo que apalpamos. Por isso nós vivemos pela vista e não por fé. Mas o Senhor disse aqui, a igreja estava em contínua oração. E eis que sobreveio o anjo, tocou na ilharga, e acordou Pedro, despertou e disse a ele, levanta-te. Olha a ordem do Senhor para cada um de nós: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Por que caiu da mão? Por que ele não falou, caiu da cintura dos pés? Caiu da mão, porque a mão fala da obra, fala do trabalho na obra do Senhor. A primeira coisa que o Senhor liberta na vida do homem e da mulher são as mãos. Para quê? Para que ele tenha liberdade de aceitar o trabalho na obra do Senhor. Para que ele tenha liberdade de colocar a mão no arado e não olhar para trás. Para que ele não seja indigno do Senhor. Salvaguarda os motivos que cada um tem para olhar para trás e tirar a mão do arado. O Senhor conhece os corações. Mas fato é que o Senhor chamou a cada um de nós para colocar a mão e não olhar, caminhar no caminho reto. A palavra diz que Pedro então ele sai do cárcere, passa por uma porta de ferro, passa pelos soldados, ninguém o vê, ninguém tem sentido, ninguém tem vista para vê-lo. Ele é guardado pelo anjo, o anjo leva até fora da prisão. Chegando à rua, ele persegue o caminho, peregrinando pelo caminho, ele percebe que o anjo se retirou, e ele é induzido pelo Espírito Santo a estar na casa onde estava sendo feita a oração pela sua vida. O primeiro lugar que você vai quando você se liberta é para junto do povo de Deus. Você não tem mais prazer em estar nas trevas. O teu coração, o teu espírito, a tua emoção, ela te leva para junto daqueles onde há fogo. Você tenta, nós tentamos até pender para o lado ruim. Nós entramos no meio virtual buscando algo para satisfazer aquilo que nos dava prazer. Mas o Espírito Santo vem e nos comove, o Espírito Santo nos constrange, e nos ensina e nos mostra que nós devemos caminhar junto daqueles onde há luz, onde há fogo. Como a irmã glorificou dias atrás, não há justo na terra. E ali no meu canto eu disse assim: Senhor, há um justo, um corpo que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Esse corpo é justo, justificado e lavado. Mas nesse corpo há membros, e nesses membros alguns podem se machucar, e por algum motivo podem dormir, podem estar presos, podem estar com algemas nas mãos. E é preciso que alguém diga: Senhor, vem, o teu amigo Lázaro está morto. É preciso que alguém diga. Esse alguém que diz é Maria e Marta, é a igreja que trabalha e é a igreja que adora continuamente. É preciso que haja oração contínua pela vida de Pedro. Esteja onde estiver, Pedro precisa ser alcançado pelo anjo, e o anjo precisa tocar, para que ele volte à luz, e a luz possa guiá-lo ao corpo que ele faz parte. Louvado seja o nome do Senhor. Não quero tomar o seu tempo, só quero dizer ainda que o Senhor é bom. Aleluias! Glória a Jesus! O Senhor é bom. Tu és maravilhoso, Deus. Ainda que... Outro dia eu estava na minha casa e eu tenho um quintal lá de terra. Vou contar para os irmãos. Vocês me permitem, tá? Eu tenho 13 metros de quintal, de terra. E eu joguei uma semente lá, de limão. Porque eu tinha um pé de limão muito bonito, ele morreu com um raio, secou. Aí nasceu outro do lado, mas aquele ali não está muito boa a posição dele, eu estou querendo plantar outro. Aí eu joguei a semente lá. Eu sou meio ansioso, né? Então todo dia eu passo lá com a mangueirinha e rego aquele negócio. Aí eu estou lá, e cadê esse negócio que não brota? E não aparece nada lá. E
Se passou 15, passou 20, passou um ano. Eu fui para os Estados Unidos, voltei, está lá cercadinho com pedra, nasceu mato, mas o pé de limão não brotou ainda. Entrou esse ano, quando foi fevereiro, eu estacionei o carro e eu esbarrei na seta do farol assim, e meu carro assim, ele acende, fica aceso, depois de algum tempo ele apaga sozinho. Aí eu passei pelas pedras, e o que eu vi lá? O broto do limão. Veja que durante todo esse percurso, todo esse tempo que eu estive lá ansioso, buscando para ver se brotava a semente, não brotou. Mas de alguma forma, ela estava ali dentro da terra, sendo trabalhada, sendo preparada, ela estava germinando, ela estava abrindo, até romper a superfície da terra. O que eu estou querendo dizer com a minha experiência, com um pezinho de limão da minha casa, é que a nossa oração, no primeiro impacto, ela não produz efeito, mas se ela for contínua, em comunhão de fé, no corpo, no nome de Jesus, uma hora vai brotar, e ela vai romper, e nós veremos o fruto da nossa oração. Não é instantâneo. Se fosse instantâneo, seria fácil. Ah, mas eu vou na igreja, eu não vejo o cego ver, eu não vejo a aleijada andar. Mas quantos estavam cegos aqui no mundo, vivendo como instrumento do pecado, destruindo família, destruindo empresas, sonegando, mentindo, enganando, matando, odiando, raízes de amargura profundas dentro de si. Mas ao encontrar com a luz, encontrar com a verdade, o anjo tocou. Alguns tocou na mente, alguns tocou nas pernas, alguns tocou nos braços, mas é importante que o Senhor toque no nosso ventre, para curar as nossas emoções, para que não vivamos em função delas, mas vivamos pela fé, e caminhamos para fora dessa prisão, e encontremos o corpo, para caminharmos juntos na luz. Amém? Amém. Vamos cantar um louvor ao Senhor. Se você quiser, feche os seus olhos, adore ao Senhor e busque alguma situação da sua vida que é prisão ainda, se tiver, claro. Aleluia, Senhor. Louvado e bendito é o teu nome. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Santo é o Senhor. No culto profético, o Senhor nos dá uma visão. Queremos glorificar o Senhor porque Ele fala conosco ainda. Aleluia, Senhor. Tu és tão bondoso, Pai. Na visão era visto que havia uma grande rocha. Essa rocha estava aberta como uma porta. Como se tivesse uma porta aberta. E dentro da rocha havia muitos pássaros, onde se alimentavam e eram guardados. A rocha fala do Senhor Jesus. A palavra diz que Ele é a rocha. A rocha que foi ferida no deserto, a rocha que é alicerce firme para a nossa vida espiritual. Jesus é a rocha. A rocha foi aberta no Calvário e dela jorrou sangue e água. E os pássaros puderam se abrigar dentro dela. Cada um de nós foi enxertado na videira. Cada um de nós foi introduzido em Cristo Jesus. Aleluia. E através dele nos tornamos filhos de Deus. Glória a Jesus. Só em Cristo, que é a porta, cada um de nós é levado diante do trono do Cordeiro. Só em Cristo que no Calvário foi sacrifício, altar e sacerdote por cada um de nós, para abrir essa porta. Os pardais, os pássaros falam de coisas insignificantes, sem valor. Cada um de nós que caminhávamos para a morte, presos, cegos, dormindo no pecado de Adão. Mas o Senhor nos tomou, introduziu em si, para que tivéssemos vida, e vida em abundância.
Convido a igreja a estar de pé. Se você desejar, feche os seus olhos. Nós teremos um momento, queremos orar ao Senhor. Feche os seus olhos. Glória a Jesus. Digno é o poder de receber. Glória a Jesus. Uma vida estará glorificando ao Senhor. Ó Deus, eterno Pai, nosso Exaltado, Deus. A gente vem te agradecer, Pai, mais uma noite estar aqui. Aleluia. Glória a Jesus. Mais uma semana terminada pela honra e glória. Aleluia, Senhor. Pai, eu te agradeço pela Sim, viagem que a Senhor. gente fez a serviço. Que os peritos que nós correu, Glória a a gente Jesus. não foi só liberto porque a gente anda na sua presença, mas a igreja está orando pela Glória a gente. Jesus. Aleluia, Senhor. Agradecemos, Pai, pela minha família, pela nossa igreja. Assim nós te agradecemos tanto pelo que amar Jesus Cristo. Amém. O grupo de louvor estará solando louvor. Eu gostaria que cada um colocasse a sua vida diante do Senhor. Os adolescentes vão ter compaixão de nós. Vão ficar em silêncio. E cada um de nós vai colocar a sua vida diante do Senhor. Se você ainda não está introduzido na rocha, no seu livre-arbítrio você pode dizer: Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador nessa noite. E se você já está introduzido na rocha, peça para que Ele abra os seus olhos, para que você veja o seu projeto, independente da situação que está ocorrendo na sua vida. Para
Glória a Jesus. Santo é o Cordeiro. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Na madrugada então eu questionei o Senhor, eu falei: Senhor, ei, arrasta. Glória a Deus. Aleluia. Ô Senhor, me deixa ver, Senhor. O Senhor fala comigo há tanto tempo, Pai. Me deixa ver, Senhor. Ele disse assim: olhai para o filho pródigo. Teve mais recompensa e alegria quando ele voltou do que aquele que já estava na casa. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Porque a palavra diz que os últimos serão os primeiros. E muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Verdade, Senhor. Senhor, eu não estou entendendo, Senhor, o que o Senhor quer dizer para mim nessa noite. Era 4h20 da manhã. Ele disse que muitos são chamados, mas nos chamados Ele escolhe alguns para a honra e louvor da sua glória. Ele escolhe alguns para ser instrumento de paz, instrumento de poder, instrumento de graça em suas mãos. Ele levanta do meio do monturo, do charco de lodo, Ele sustenta com mão forte, Ele fica à destra dessa pessoa para honrá-la e para usá-la como instrumento. Aleluia. Mas Senhor, Pedro estava preso, e esse mesmo Pedro te negou. Ele disse assim para mim: foi preciso para que ele voltasse mais forte, para que ele voltasse com mais unção, para que a minha face fosse revelada a ele com mais profundidade, para que eu fosse glorificado na sua vida. Irmão, você não cai à toa. O crente não cai em vão. Quando ele cai, a palavra diz que o justo cai 7 vezes, mas durante 7 vezes o Senhor o sustenta com mão forte. Glória a Jesus. A palavra justa é aquele que foi justificado, é cada um de nós. E a palavra se levanta 7 vezes, ou cai 7 vezes, significa perfeição. O Senhor tem propósito em todas as coisas. Verdade. Tenha fé. A semente está lá. Deus está trabalhando no oculto, no escondido. Ela está lá dentro da terra. O Senhor está trabalhando, está regando, está gemendo, está moendo ela. Ela vai morrer na terra, mas ela vai se levantar. E ela vai dar fruto. E vai dar fruto a 100 por 1. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Deus, nós glorificamos o Teu nome, porque Tu és fiel. Tem sustentado a nossa vida na Tua presença. Pai, como fortaleza de oração, a Tua igreja está prostrada na Tua presença. Sim, Deus. E assim como eu vi na visão, Ajuda a tua noiva, Senhor. cada um aqui verá com os próprios olhos materiais, naturais, a Tua obra sendo realizada na vida de Pedro. Nós glorificamos, ó Pai, porque Pedro, ao sair da prisão, ele voltou para casa, onde estava tendo oração. A casa de Maria, mãe de João Marcos, o mesmo do Evangelho. Aquele que era menino, adolescente ainda na Tua igreja, mas o Senhor o cativou e fez dele um vaso de honra. Faça isso, ó Deus, com os nossos adolescentes. Sim, Deus. Ó Deus, retira todo espírito que aprisiona a glorificação na boca dos Teus filhos. Ajuda os seus filhos, ó Deus. Ó Deus, liberta do homem mau, livra do maligno. Sustenta os Seus adolescentes, Pai. Sim, Deus. Ó Deus, nós glorificamos o Teu nome. Rendemos graças por cada coração aqui que está na Tua presença, por cada um de nós que está escondido na rocha, por cada um de nós que colocou a mão no arado e de alguma forma tem olhado para frente. De alguma forma o Senhor tem nos sustentado até aqui. Verdade, Senhor. Tu és maravilhoso. Pedimos ainda, ó Deus, fica conosco, nos leve em segurança para os nossos lares. Se o Senhor não voltar nessa noite, nos permite estar aqui.